Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai dar continuidade ao estudo das ondas e hoje a gente vai ver alguns fenômenos ondulatórios. Então a gente vai ver alguns efeitos que a gente já viu em outros momentos, mas agora aplicando as ideias das ondas, beleza? Então o primeiro fenômeno que a gente já viu é o fenômeno da reflexão. Esses fenômenos, né, alguns desses fenômenos a gente estudou na ótica geométrica, só que agora a gente vai avaliar, né, do ponto de vista ondulatório. Então, lá na ótica, por exemplo, a gente viu que uma reflexão regular era aquela que caracterizava um desvio na trajetória de um raio de luz, sem que acontecesse, né, a mudança do meio de propagação. Então, a gente pode pensar na reflexão como sendo a ideia de que a onda retorna quando encontra um obstáculo. O que é importante aqui no fenômeno da reflexão? A onda não muda de meio de propagação. Por conta disso, algumas características delas se mantêm. Quais são as características de uma onda que a gente viu no outro vídeo, né? A frequência, comprimento de onda e velocidade. Como a onda só está sofrendo um desvio, né, na sua trajetória, ela mantém todas as propriedades dela. Então, o comprimento, a frequência e a sua velocidade se mantêm o mesmo, beleza? Então, aqui, lembrar que esses fenômenos, por exemplo, a reflexão da imagem num lago, por exemplo, ele é justificado por conta da reflexão de uma onda. Que onda é essa? A luz que sai do objeto. Então, a reflexão é responsável, por exemplo, como a gente viu nas outras aulas, na produção da imagem dos objetos. Tudo bem? Então, aqui nessa imagem, a gente tem uma representação da reflexão do ponto de vista ondulatório. Cada traço desse aqui representado está indicando uma crista da nossa onda, que a gente está avaliando. Então, essa onda bate, né, sobre a superfície refletora e sofre uma reflexão regular. Então, como a gente viu lá na ótica geométrica, aquele ângulo de incidência ele acaba sendo igual ao ângulo de reflexão por conta dessa regularidade, né, na sua reflexão. Quando essas cristas, né, elas alcançam essa superfície refletora, ela muda o seu sentido de propagação. Então, isso aqui representa o chamado frente de onda, né? Como se fosse a parte frontal da onda onde ela está sendo representada, beleza? Então, essas sucessivas linhas representam essas frentes de onda, tá bom? A gente pode avaliar como se a gente estivesse olhando de cima, vendo a crista da onda. Então, a gente está representando só a crista. Então, esse seria um formato para representar a reflexão de uma onda. A onda ela também pode sofrer reflexão numa corda. E aí, o que acontece com a reflexão de uma onda na corda? Existem algumas ideias por trás disso, né? O primeiro ponto é quando você tem um pulso de onda se propagando numa corda em que tem um extremo fixo. O que a gente observa se a gente fizer esse experimento? A fase da onda, que é justamente aqui essa direção e sentido do pulso, ela se inverte quando ela encontra esse extremo fixo. Então, sempre que você tiver uma onda se propagando na corda com um dos extremos fixos, quando ele atingir esse extremo, ela vai sofrer uma reflexão. Só que por conta desse extremo estar fixo, ela vai inverter a sua fase. Agora, se não há vínculo na parte extrema da corda, quando o pulso chega nesse extremo, ele continua, ele sofre uma reflexão sem que haja a inversão da fase. Então, esse é o comportamento de uma reflexão que você, no caso de uma corda, né? Então, um pulso se propagando numa corda, o comportamento da sua reflexão é dada por conta dessas condições de vínculo. Com o extremo fixo, ele inverte a fase. Se o extremo não for fixo, né? Estiver livre, não há inversão de fase. Outro fenômeno que a gente estudou na parte de ótica geométrica, e também tem explicações ondulatórias, é a refração. Então, o que era a refração? Né? A gente viu lá que era quando um raio de luz incidia sobre uma superfície em que ia ocorrer uma mudança de meio de propagação. Né? E aí a gente viu que por conta dessa mudança de meio, a velocidade de propagação aqui mudava, e aí o raio de luz sofria um desvio na sua trajetória de propagação. Esse era o fenômeno da refração. Então, a refração é caracterizada, né, como uma mudança na direção da propagação da onda. Isso quando ela vai passar, né, formando um certo ângulo, de um meio para o outro. Então, se ela forma ali um ângulo com a normal, ela muda de meio, sofre um desvio na sua trajetória de propagação. Só que agora, para o caso ondulatório, a gente precisa avaliar também as características dessa onda. A gente já sabia lá da ótica geométrica que a velocidade de propagação da onda, ela muda, né, quando muda de meio. Só que a velocidade de propagação de uma onda está atrelada a duas outras grandezas, que é o comprimento de onda e a frequência.
Se a velocidade muda, pela equação fundamental da ondulatória, o v igual a lambda_f, ou o comprimento de onda ou a frequência muda. Então, uma dessas duas grandezas muda para compensar a mudança da velocidade. Então, aqui seria a ilustração da refração de ondas, né? Na superfície de uma água, por exemplo. Então, o que acontece quando a nossa onda muda de meio de propagação? Ela muda a velocidade, como a gente viu, e também vai alterar o seu comprimento de onda. E o que acontece com a frequência? A frequência é a característica da onda que não vai mudar diante de uma refração, beleza? Então, dentro das três características de uma onda, né, que a gente pode ressaltar, só a frequência que se mantém quando ocorre uma refração. Então, a velocidade e o comprimento de onda sofre uma mudança. Então, aqui lembrar aquele efeito visual que a gente tinha, né, dos objetos quebrados dentro de um copo de água, por exemplo, ele era justificado por conta da refração, por conta do desvio do raio de luz que está saindo daquele objeto e chega aos nossos olhos. Então, a gente pode explorar um pouco mais essa ideia da refração, lembrando lá de alguns conceitos. A gente viu, em mais detalhes, né, que o raio de luz ele incidia sobre a superfície, né, mudando aqui de meio, e a gente tinha essa reta normal superfície, que servia de guia. Então ele tinha um raio refratado, que era o raio que sofria o desvio na sua trajetória, e o raio de incidência, né? Então a gente tinha um ângulo de incidência e um ângulo de refração com respeito à nossa reta normal. Se a gente utiliza essas ideias agora e transfere para o ponto de vista ondulatório, a gente pode representar as nossas frentes de onda, certo? E a mudança na trajetória aqui, ó, de propagação. Só que o que está mudando aqui? Ó? Cada frente de onda tem um certo espaçamento no meio 1, e quando ela muda para o meio 2, esse espaçamento diminui, né? No caso aqui. Isso representa o quê? O comprimento de onda que está se alterando. Lembra, a frequência se mantém, mas o comprimento de onda muda. Por que isso acontece? Porque a velocidade de propagação no meio 1 vai ser diferente do meio 2. Por conta disso, a gente tem esse efeito da refração. E é a partir daqui, dessa ideia ondulatória, que a gente pode chegar a uma equação que a gente viu lá na ótica geométrica. Então, se a gente ampliar aquela imagem, né, aqui está representada, a gente amplia aquela imagem e amplia mais uma vez aqui um cantinho dessa figura. A gente tem representado aqui, ó, um zoom bem zoom mesmo, né? Você tem duas frentes de onda e a frente de onda no meio 1. O que está acontecendo aqui, ó, né, bem no centro dessa imagem? Você tem um triângulo formado pelo comprimento de onda no meio 1 e um H. Esse H representa uma hipotenusa que é compartilhada pelo triângulo do lambda 1 e do lambda 2 aqui embaixo. Ó. Lambda 2 aqui embaixo, que é a diferença entre as duas frentes de ondas vermelhas, e esse H, né? Então, esse H é uma hipotenusa em comum que teria o triângulo de cima com o triângulo de baixo. Ó. E é um triângulo retângulo, que aqui formaria 90 graus. Então, se a gente usar essas ideias, o que a gente pode observar? Existe um triângulo associado aqui em cima, que é dado por lambda 1 e H, e um triângulo aqui embaixo, que é dado por lambda 2 e H. Se a gente usar um pouco de geometria, né, que a gente não vai explorar aqui, por questões de tempo também, esse ângulo de incidência ele vai se repetir aqui, e o ângulo de refração ele se repete aqui, oposto ao lambda 2. Então a gente tem esses dois triângulos, que são derivados dessa imagem, beleza? A partir de ideias geométricas. Então, o que a gente pode observar desses dois triângulos agora? Se a gente calcula o seno do ângulo de incidência, a gente obtém o seno é o oposto sobre a hipotenusa, então lambda 1 sobre h. E do outro lado faz a mesma coisa para o seno de r, então você tem o oposto lambda 2 sobre h. Os dois compartilham de uma mesma hipotenusa. Então, se a gente isola o h, a gente obtém duas expressões que representam h, logo essas duas expressões devem ser iguais. Então, você encontra a seguinte relação. O seno do ângulo de incidência, dividido pelo comprimento no meio 1, tem que ser igual ao seno do ângulo de refração, dividido pelo comprimento no meio 2. E aí, se a gente lembrar da equação fundamental, V igual a lambda_f, e reparar, né, que lambda é V sobre F, a gente pode substituir os lambdas pela relação V sobre F, onde V vai ser a velocidade no meio 1 e no meio 2, respectivamente. Então, a gente encontra que o seno do ângulo de incidência sobre V1 igual a seno de R sobre V2. A frequência não aparece aqui embaixo, porque lembrar, a frequência é a mesma
tanto no meio 1 quanto no meio 2. Então, essa é uma grandeza que vai aparecer dos dois lados da equação e que você pode simplificar. Então, essa é a equação de Snell, que a gente viu lá na ótica geométrica, só que usando a velocidade de propagação da onda. Então, V1 é a velocidade de propagação da onda no meio 1, V2 é a velocidade de propagação no meio 2, e o ângulo de incidência, R o ângulo de refração. A gente pode manipular um pouco mais essa expressão, né? Lembrar lá que o índice de refração, lá que a gente viu lá na ótica geométrica, né, era dado pela razão entre a velocidade de propagação da luz no vácuo e a velocidade de propagação no meio, v. Né? Então, se a gente fizer essa substituição aqui no V1 e no V2, usando o índice de refração respectivo, né, então a gente obtém N1 seno I sobre C, que é a velocidade de propagação da luz, N2 seno R sobre C. Claro que C é o mesmo para os dois casos, então, simplificando, a gente obtém a nossa equação de Snell-Descartes que a gente viu lá na ótica geométrica. Então, a equação de Snell ela pode ser demonstrada, né, usando os conceitos ondulatórios. Então, a gente percebe a relação, né, daqueles conceitos que a gente viu do ponto de vista geométrico, agora a gente está embasando um ponto de vista com rigor um pouco maior, usando o conceito de onda para verificar essas ideias. Então, lembrar aqui, né, essas duas expressões, elas correspondem a uma mesma expressão, só que elas estão representadas por grandezas diferentes. Então, depende do seu problema, você pode usar uma ou outra, não há divergências de resultados, tá? Só representações diferentes. E lembrar que aqui o N1 e o N2 correspondem ao índice de refração no meio 1 e no meio 2, que você está avaliando, beleza? Então, essa seria a nossa demonstração para a equação de Snell. Outro ponto importante é a refração de ondas na corda. Então, tem duas situações. Quando a densidade linear da corda, né, que é a razão entre a massa e o comprimento dessa corda, você tem a primeira situação, que é do menor para o maior. Então, você tem a densidade de A, né, que seria aqui da esquerda, é menor que a densidade de B, e aí você tem um comportamento para a sua onda quando ela muda de meio de propagação, porque como essas densidades são diferentes, é como se essa onda estivesse mudando de meio de propagação. E aí o que a gente observa é esse efeito. Uma parte é refratada e uma outra parte é refletida com inversão de fase. Então, nesse caso, você tem uma inversão de fase na onda refletida. Então, o pulso ele se propaga, ó, refratado, com uma intensidade menor, porque parte e volta. Então, esse é o comportamento numa onda, para refração numa onda, né? Quando você vai de uma densidade menor para uma densidade maior. No caso contrário, né, quando você vai da densidade maior para o menor, o que a gente tem é o seguinte. Aqui, ó, o pulso foi e uma parte volta, né? Então, ó, uma parte vai e a outra volta sem inversão de fase. Então, não há inversão de fase da onda refletida no caso que você vai do maior para o menor, beleza? Então, é assim que funciona a refração no caso de ondas na corda. Uma outra ideia importante, né, um outro fenômeno associado às ondas, é o fenômeno da difração. E aí vem uma pergunta, né? Por que a gente consegue escutar um som mesmo através de objetos, né, entre aspas, né? O som parece que mesmo atrás da parede a gente escuta um barulho, se for o caso. Por que isso acontece? E o que explica isso é justamente o fenômeno da difração, né? Aqui, por exemplo, a gente tem lá um radinho e um outro cômodo, né? E essa onda, mesmo assim, ela viaja até o ouvido da pessoa, né? E o que justifica esse comportamento, né? Do som conseguir percorrer distâncias e ultrapassar obstáculos. Isso é um efeito chamado de difração de uma onda. Então, o que é difração, né? Aqui tem uma imagem que representa as ondas na superfície de um tanque, né, de água e um pequeno orifício. O que acontece quando essas frentes de onda encontram esse orifício? Se esse orifício é da ordem aqui do comprimento de onda que está vindo, ela sofre uma difração. A difração é quando ela consegue contornar um obstáculo. E qual é o comportamento que a gente vê? Esse orifício ele passa a se comportar como se fosse a fonte que está produzindo aquela onda. Mas no fundo a nossa onda só está encontrando uma barreira e está contornando essa barreira através da difração. Então, a difração ela pode ser entendida, né, como sendo justamente essa propriedade da onda de conseguir contornar um obstáculo. Então, sempre que a onda faz isso, a gente diz que ocorreu um fenômeno da difração. Então, aqui seria um GIF que ilustra essa ideia. Você tem as cristas da onda sendo representadas,
quando chega próximo ao orifício, esse orifício se comporta como se fosse uma fonte pontual produzindo o som do outro lado, né, a onda do outro lado. E aí você tem esse comportamento para as frentes de onda. Então aqui seria um efeito de difração junto com o de interferência de uma onda. Então, uma observação bastante importante na difração é com respeito às dimensões do orifício. Para que ocorra essa difração, as dimensões têm que ser da ordem aí do comprimento de onda que está sendo transmitido por ali. Então aqui é um efeito visual, né, da difração nas superfícies da água, por exemplo. Eu tenho as cristas chegando, né, dá para perceber, e aí esse orifício ele se comporta como uma fonte pontual e produz essa onda do outro lado. Isso é a propriedade da onda de contornar um obstáculo. E o último efeito que a gente vai avaliar é o da polarização. E polarizar você provavelmente deve associar as ideias de óculos com lentes polarizadas. E aí tem uma ideia por trás disso. O que é polarizar, né? A nossa onda eletromagnética, que é a luz, ela é a união, né, digamos assim, da vibração de um campo elétrico e um campo magnético. Então, o campo elétrico a gente pode pensar como sendo vertical e o magnético horizontal, porque esses caras eles vibram formando um ângulo de 90 graus de um plano com o outro. Então, quando você polariza, o que você faz, de certa forma, é privar apenas um plano de oscilação. Então, você elimina o outro. E com isso, você acaba diminuindo a incidência de energia, né, de luz, que chega aos seus olhos, se for o caso de uma lente polarizada. Então, polarizar significa selecionar o plano de vibração dos pontos no meio de propagação ali. Isso aqui representa a ideia de polarização. Se você imagina uma onda na corda helicoidal, e aí você tem aqui uma cerca, só a vibração que corresponde ao sentido aqui, né, da nossa cerca, que vai conseguir passar. Então, essa é uma forma de polarizar a sua onda. O outro plano de vibração não passa por conta dessa barreira. Então, esse é um fenômeno característico de ondas transversais e o importante é que a luz pode ser polarizada, o som não, porque o som, lembrar, é uma onda longitudinal. Aqui nessa segunda imagem, ó, a gente tem uma polarização, né, vertical, e na segunda, depois dela ser polarizada verticalmente, você coloca uma polarização horizontal. E o que acontece? Você, tecnicamente, entre aspas, né, destrói a sua onda, porque você impede a propagação também na vertical. Então, você polarizar duas vezes em sentidos diferentes, né, em direções diferentes, você pode neutralizar a luz que chega. Então, aqui seria a ideia da luz polarizada, né? A luz não polarizada, como a gente lembra lá atrás, né? É a oscilação de um campo elétrico e um campo magnético. Então, você tem dois planos de vibração. Então, quando você usa um polarizador, você deixa apenas um plano passar, bem? Então, o efeito que você tem é justamente esse de apenas um plano de oscilação. E aí, quando você polariza duas vezes, né? Sendo que na segunda você muda o sentido, o que você faz é eliminar a propagação dessa onda. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.